E hoje nós vamos falar sobre o tema esperança quando o futuro é incerto. Temos um futuro que às vezes se mostra incerto. Então o que fazemos? Vamos buscar orientação bíblica para isso. Eu quero caminhar numa história bem conhecida nessa noite, um personagem extraordinário da Bíblia chamado Daniel. E o versículo inicial que nós vamos ler, um texto famoso de Daniel, que é Daniel capítulo 1, versículo 8, apenas o versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar ou não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Apenas esse versículo. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Deus amado, temos muito a agradecer ao Senhor. Cantamos já, te agradecemos, sobretudo porque o Senhor mudou a nossa história, o Senhor mudou a nossa vida, e porque nós pertencemos ao Senhor. Essa é a maior dádiva, Pai, a salvação em Cristo Jesus. É a mudança de status espiritual, é a transformação da nossa vida em termos espirituais. Mas o Senhor também nos dá, juntamente com isso, conforme a tua palavra diz, muitas outras coisas. E o Senhor também é aquele que cuida do nosso futuro, incerto para nós, mas para o Senhor. O Senhor que vê todas as coisas, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que governa todas as coisas. Incerteza não é uma palavra que o Senhor conhece. Por isso, nós queremos buscar a tua orientação, a direção do teu Santo Espírito. E que o Senhor fale conosco nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, o futuro de cada ser humano não é nada animador. Quer ver? Já vou provar para você. O futuro de cada ser humano não é nada animador. Nós ficaremos cada vez mais velhos. Tomara, né? Amém? Que só não fica velho quem morre jovem. Nós ficaremos cada vez mais dependentes. Falei que o futuro não é animador. Ficaremos cada vez mais lentos. Daqui uns dias você vai estar dirigindo na cidade igual aquele senhor, cidadão, que você olha e faz aquela cara, né? Nós ficaremos cada vez mais ranzinzas. Não digam amém para isso, né? Ajeito. Ficaremos cada vez mais debilitados. Eu falei para você que o nosso futuro não é animador. Ficaremos cada vez mais carecas, né, os homens. Ficaremos cada vez mais perto da morte. Chega, você deve estar dizendo, né? Vamos parar por aí, pastor. Que maneira mais deprimente de começar no sermão, em que nós vamos falar sobre esperança, falando sobre essas questões aí em relação ao nosso futuro. Mas o que vem à sua mente, gostaria de perguntar, quando você pensa no futuro? O que vem à sua mente? Você se enche de esperança ou de desespero? Você se imagina, quando pensa em relação ao futuro, você se imagina melhor ou pior? Você tem boas ou péssimas expectativas em relação ao futuro? Você tem uma outra pergunta muito importante. Quando você pensa em relação ao futuro, você tem investido ou apenas imaginado? Porque são duas coisas bem diferentes. Tem gente que imagina um futuro maravilhoso, mas a pergunta é, você tem investido hoje para que o seu futuro seja melhor do que hoje? Você tem se preparado, mais uma pergunta sobre o que você pensa em relação ao futuro, você tem se preparado ou você tem cruzado os braços?
O tema de hoje então é esperança quando o futuro é incerto. E deixa eu dizer mais uma coisa para vocês, aos olhos humanos, o futuro sempre é incerto. Não há garantia, queridos, nem para os próximos 5 minutos. Quem garante? Então o melhor que temos a fazer, quero já fazer uma afirmação que é fundamental nesse sermão dessa noite. O melhor que temos a fazer é entregar o nosso futuro a Deus. Se nós não temos garantia do nosso futuro nem pelos próximos 5 minutos, nem, na realidade nem pelos próximos 5 segundos, então o que temos a fazer, o melhor que temos a fazer é entregar o nosso futuro a Deus. E nós vamos olhar nessa noite então para esse personagem chamado Daniel, um dos personagens bíblicos mais famosos, mais conhecidos, mais admirados. Eu gosto muito de Daniel, mas que tinha um dos futuros mais incertos de todos os personagens bíblicos à sua frente. Ele era apenas e tão somente um dos judeus que haviam sido levados cativos para a Babilônia. Já tinha sido tirado da sua terra, uma história muito parecida de Neemias, que eu falei na semana passada. Já tinha sido roubado da sua gente, já tinha sido arrancado do seio da sua família. Jovens, como Daniel, tinham sido tirados dos seus pais, levados então para a Babilônia. Então já tinha sequestrado, já tinha sido sequestrado dos seus familiares. Estava num lugar hostil, era apenas um escravo. E eu pergunto, que futuro haveria para alguém nessas condições? Essa condição que eu acabei de escrever agora para uma pessoa, a pergunta é, que futuro haveria para alguém assim? Todavia, quando nós lemos o livro de Daniel, nós vemos que o seu futuro foi brilhante, que ele prosperou grandemente, que ele se tornou um grande líder numa terra estranha em que ele estava condenado à escravidão. Então a pergunta principal dessa noite é: o que transformou um futuro incerto num grande futuro? O que transformou, no caso de Daniel e outros personagens bíblicos, o nosso foco hoje é Daniel, para nos ajudar. O que transformou um futuro incerto num grande futuro, num futuro glorioso? Eu respondo dizendo que foram os princípios que ele aplicou. Então a pergunta óbvia é: quais os princípios? Quais os princípios que Daniel aplicou para que transformasse um futuro incerto num grande futuro? Então vamos lá. Hoje não temos apresentação aqui, né? Eu falei não é culpa do Micael, não. Eu não mandei para ele. Primeiro princípio, querido. Você não vai ver escrito ali, mas eu quero que você visualize na sua mente. O primeiro princípio que transforma um futuro incerto num grande futuro, uma palavra só, é o princípio da resolução. Resolução. No texto que nós lemos, Daniel 1:8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Resolveu. O que começa a encaminhar o futuro de Daniel é uma resolução. Meus amados irmãos, eu vou repetir uma frase hoje várias vezes, mas há algo que nós precisamos entender na história de Daniel. O contexto de Daniel era terrível. As circunstâncias de Daniel eram desanimadoras. As características da vida de Daniel eram horríveis. Mas a Bíblia diz que ele aplicou os princípios que mudaram tudo na sua existência. E o primeiro princípio é o princípio da resolução. Ele resolveu não contaminar-se. Isso fez toda a diferença. Para nós entendermos essa questão do contaminar-se, a comida dos babilônios não era a comida que eles costumavam comer em Israel, uma comida diferente. A bebida dos babilônios não era a bebida que eles costumavam beber em Israel. Tudo bem. Mas havia um problema ainda mais grave do que isso.
Não era só uma questão de dieta, você não gosta dessa comida aqui, eu não estou acostumado a comer o que vocês comem aqui. O problema é que aquelas refeições eram consagradas aos deuses babilônios. Aí estava o problema. Era um problema espiritual. Era um problema de idolatria. Abstendo-se da comida, então, Daniel estava dizendo que não queria participar daquele sistema idólatra. Era uma questão de não comprometer a sua espiritualidade. Era uma questão de manter intacta e limpa a sua relação com Deus. Era uma questão de continuar dando exclusividade a Deus. E não, através da comida, adorar outros deuses. Por isso que a Bíblia fala, resolveu não se contaminar. Então, meu querido, aquilo que você resolve hoje, em termos espirituais, fará grande diferença amanhã. É um princípio que nós precisamos aprender. Aquilo que nós resolvemos hoje, porque aqui está dizendo assim, resolveu Daniel, num belo dia, ele resolveu. Há um futuro brilhante na frente, mas o começo desse futuro brilhante está aqui. Resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Havia riscos, muitos riscos. A pessoa lá que cuidava dessa parte da dieta, dos jovens que haviam sido trazidos, poderia não gostar. Daniel poderia arrumar encrenca com esse negócio. Ele poderia ficar quieto, mas ele foi corajoso. Então, querido, algumas coisas nesse primeiro princípio aqui, coisas importantes, algumas dicas que eu gostaria de dar para você. Em todos os pontos vou fazer isso, algumas dicas práticas. Se você quer ter um futuro melhor, resolva firmemente dedicar a sua vida a Deus. Centrar a sua vida nele. Esse é um problema que nós temos hoje. A nossa vida parece não estar centrada em Deus. Há muitas coisas que são o nosso foco e por isso nos dispersam, nos distraem. Temos hoje uma geração distraída, dispersa, porque o nosso foco não é Deus. Então resolva firmemente dedicar a sua vida a Deus. Resolva firmemente, ainda dentro desse princípio, não ceder às pressões da sociedade, que são muitas, que estão aí. Eu imagino que universidade seja esse ambiente onde as pressões estão ali, latentes, efervescentes. Sejam quais forem, sejam nas práticas, nas decisões, nos lugares que vai, ou sejam nas ideologias tantas que são trazidas hoje, que entram em choque com a nossa fé. Então, resolva firmemente não ceder às pressões da sociedade. Resolva firmemente não se curvar também diante das adversidades. Porque aí sim há pessoas que têm se curvado diante das adversidades. Nós vemos isso acontecendo no nosso país. Há uma prostração. Há um clima de desesperança. Isso tem reflexos, queridos, em todas as áreas. Há reflexos, por exemplo, na economia. Quando todo mundo está desesperado, quando temos um desacreditar coletivo, há o que no mercado se chama, não sou especialista nisso, a crise de confiança. E aí não se investe, e aí tudo fica parado, no sistema de mornidão. Por quê? Porque as pessoas têm se curvado diante das adversidades. Então, meu querido, não importa qual seja o resultado da eleição, eu sei que você está aí, querendo que o pastor termine logo hoje, para você saber quem está ganhando, quem está perdendo, mas resolva firmemente não se curvar diante das adversidades. Resolva firmemente, tem mais, não se declarar vítima ou um coitado. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós nos declaramos um coitado diante da vida e nos fazemos vítima. Resolva firmemente se preparar melhor para enfrentar os desafios que virão à sua frente.
Resolva firmemente, como Daniel resolveu, ser um instrumento de Deus nesse mundo, mesmo que o caos esteja reinando, porque lá reinava o caos, mas Daniel fez diferença. Resolva firmemente confiar a sua vida no Deus que pode mudar tudo. Resolva firmemente também uma questão familiar, conectar a sua família a Deus. Então são coisas importantes para nós resolvermos firmemente. E esse princípio da resolução, queridos, é que vai encaminhar, que vai ser o start, o começo dessa mudança para o nosso futuro. Uma simples resolução pode mudar tudo. Mas vamos lá, o segundo princípio que eu gostaria de ministrar nessa noite é o princípio da dependência. Dependência é uma palavra que muitas vezes a gente não gosta. Se eu perguntar aqui, quem quer ser dependente aqui? Ninguém. Todos nós queremos ser independentes. Mas vamos lá, depois da minha explicação aqui, eu espero que você mude de ideia. Então vamos relembrar, queridos. Eu disse que eu vou repetir uma frase várias vezes. O contexto de Daniel era terrível. As circunstâncias de Daniel eram desanimadoras. As características da vida de Daniel eram horríveis. Mas quando olhamos para a história de Daniel, sabendo como foi o desenrolar e o final, nós percebemos que tudo foi mudado. Começou de um jeito e terminou de outro. Nada ficou igual, porque ele aplicou os princípios certos. O primeiro, resolução. O segundo, dependência. Então o capítulo 2 de Daniel, não vai dar tempo de nós lermos as histórias, que elas são longas, né? Eu vou tentar resumi-las. O capítulo 2 de Daniel, queridos, narra uma história inusitada, impressionante, que aqueles que frequentam a igreja já há mais tempo, a escola dominical, sabem bem. Uma determinada noite, esse rei, chamado Nabucodonosor, teve um sonho. No outro dia, amanheceu, estava incomodado com o seu sonho, ele chamou os intérpretes. O que era muito comum naquela época, as pessoas sonhavam, os reis, tem vários aqui, né, na Bíblia que tiveram isso. Eles sonhavam e daí eles queriam saber o significado. O que será que significa isso que eu sonhei? Então Nabucodonosor teve um sonho e chamou os intérpretes no outro dia, os sábios, né, que deveriam dar a interpretação do sonho. Mas desta vez havia um problema gravíssimo. Qual era o problema, hein? Marcos, Lucas. Vocês lembram? Exatamente. Ele não lembrava do sonho. Você já deve ter passado por isso, né? Não foi só eu. Ele sonhou e, tipo assim, não lembra do sonho. Eu já passei por isso várias vezes. Você fica incomodado, né? Eu tive um sonho essa noite, mas eu não lembro o que eu sonhei. E tenta lembrar, só que não. Então o rei Nabucodonosor manda chamar todos os sábios da Babilônia, os caras mais sábios que tinha lá, mas ninguém consegue decifrar o enigma. Por quê? Porque o rei chega lá e fala: rei, diga-nos o sonho. E aí a gente vai dar a interpretação. E ele diz: só que dessa vez tem um problema, eu não lembro do sonho. Mas o rei era rei. Então ele diz: se ninguém me disser a interpretação do sonho, todos vocês serão mortos. E olha só o que os sábios respondem. Essa resposta é importante. Os sábios da Babilônia: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Não há mortal. Não há mortal sobre a terra que possa fazer isso. Daniel 2:10 nós encontramos essa frase. Ninguém conseguiria decifrar o enigma. Todos deveriam ser mortos então, inclusive Daniel e seus amigos. Todavia, Daniel vai até o rei, tem uma conversa com o rei e diz assim: Senhor rei, se o Senhor nos conceder um prazo, nós vamos dar a interpretação do sonho. E quando Daniel faz isso, eu pergunto, qual era o princípio que ele estava aplicando? Era o princípio da dependência. Ele não conseguiria fazer, mas ele confia que Deus vai ajudá-lo a fazer.
Então, confiando na sua graça, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, ele pediu um tempo, comprometendo-se a revelar o sonho, a interpretação ao rei. E Deus revelou o mistério a Daniel. Então ele chega lá no outro dia e diz: olha, rei, eu não vou contar a história porque não é o nosso propósito aqui, mas o Senhor sonhou com isso, com aquilo, e foi descrevendo, e o rei foi lembrando, e depois ele deu a interpretação do sonho, que na realidade era uma interpretação difícil, mas ele trouxe. Então esse é o segundo princípio que nós queremos aprender hoje. Dependência. Nós precisamos entender bem o que é esse negócio de dependência, porque dependência não quer dizer não fazer nada. Daniel fez, ele confiou em Deus. Dependência não é não fazer nada, mas é saber, queridos, que não podemos fazer sozinhos o que nós precisamos de Deus. Depender é esperar que Deus faça algo que nós não podemos fazer. Isso é depender. Depender de Deus é confiar que Ele completará a obra. Depender de Deus é confiar que Ele fará um milagre naquilo que eu não posso fazer ou resolver. Depender, para simplificar, é contar com a ajuda de Deus. Isso é depender. Então nós precisamos, queridos, quando nós olhamos, ou quando nós pensamos no futuro, que é incerto, nós precisamos aplicar esse segundo princípio da dependência. Se você quer ter um futuro melhor, então eu quero dar algumas dicas práticas. Tenha ousadia para confiar em Deus. É com você mesmo que eu estou falando. Talvez você está aí pensando algumas coisas, alguns projetos, desafios que você tem à sua frente. Isso talvez seja meio incerto, é isso que você está pensando. Então quero dizer para você nessa noite, tenha ousadia para confiar em Deus. Você vai fazer o que cabe a você, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai planejar, você vai trabalhar, você vai sacrificar, mas, querido, tenha ousadia para confiar em Deus. Por outro lado, seja humilde para contar com a misericórdia de Deus. Seja humilde. Daniel chegou lá, se ajoelhou, foi diante de Deus, pediu a graça, a misericórdia de Deus. Deus, só o Senhor pode resolver isso. Se o Senhor não agir, eu entrei numa encrenca, vai matar eu e todo mundo. Que mais, querido? Saiba que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é um versículo lindo da Bíblia, narrado em Isaías 64:4. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Que mais sobre essa questão de dependência? Confie na direção segura, na orientação de Deus, orientação segura para a sua vida. Mas quero dizer uma coisa sobre dependência. Quando as coisas acontecerem, atribua a glória a Deus. Quando Daniel recebeu a bênção, a quem ele deu a glória? Foi para Deus. Nós temos um Deus, nós cremos em Deus que revelou o sonho para nós. Não fomos nós não, rei. Não é porque nós somos inteligentes, não é porque nós somos feiticeiros, não, é porque nós temos um Deus que agiu por nós. Isso é dependência. Terceiro princípio, queridos, é o princípio da coragem. Vamos recordar a frase que eu estou repetindo. O contexto de Daniel era terrível. As características de Daniel eram desanimadoras. As circunstâncias de Daniel eram desanimadoras. As características da vida de Daniel eram horríveis. Mas quando olhamos para a história de Daniel, ficamos sabendo, através do desenrolar e o final, nós percebemos que tudo foi mudado. Nada ficou igual. Isso porque ele aplicou os princípios certos. E o terceiro princípio é a coragem. Então nós vemos algumas partes da vida de Daniel que nós identificamos aqui a coragem. Uma delas nesse texto que eu acabei de dizer. Dizer ao rei que daria a interpretação do sonho foi um ato de coragem, extrema coragem. Continuar com o costume de orar com a janela aberta, mesmo quando havia lá o decreto do rei, que se você orar
qualquer outro Deus que não seja o rei, você será lançado na cova dos leões. Mesmo sabendo que custaria caro, ele teve a coragem. Revelar a escritura ao rei Belzazar. Também outra história curiosa, né, do livro de Daniel. Estava lá o rei celebrando. Já não era mais Nabucodonosor, já era seu sucessor, Belzazar. E aparece o que mesmo, vocês lembram? Uma mão escrevendo na parede. É isso aí mesmo, Micael. Mene, mene, tekel, parsim. O que estava escrito lá? Para você que é bom dessa língua lá que ele falou, né? Os caldeus. Pesado foste na balança e foste achado em pau. Você sabe o que o rei podia fazer quando Daniel disse isso? Mandar matar. Olha, o que você está me dizendo aí? Daniel disse, olha, hoje mesmo você vai perder o seu reino. Ele teve a coragem de dizer isso, porque ele recebeu de Deus ele foi capaz de interpretar aquilo e teve a coragem de dizer ao rei, e logo depois ele dizer, de fato aconteceu o que ele havia dito. Ir para a cova dos leões foi um ato de coragem. Às vezes a gente lê a Bíblia assim com uma visão muito mecânica ou romântica, né? Imagine você sendo arrastado com uma cova cheia de leões. Então foi isso que aconteceu com Daniel, queridos. E ele aplicou esse princípio chamado coragem. E nós precisamos entender que viver é um ato de coragem. Hoje em dia, viver é um ato de coragem, queridos. Se não formos corajosos, nós sequer sairemos de casa. Tudo bem que a gente mora ainda num lugar privilegiado, mais seguro do que outros lugares no país. Se não formos corajosos, as notícias ruins nos paralisarão. Se não formos corajosos, a crise nos derrotará. Se não formos corajosos, as críticas nos deterão. Se não formos corajosos, as adversidades nos impedirão de continuar. Então, se você quer um futuro melhor, algumas dicas aí em relação agora à coragem. Tenha coragem para viver os princípios, os padrões e os propósitos de Deus. Tenha coragem para viver os princípios, os padrões, os propósitos de Deus. Isso exige coragem, queridos, muita coragem. Tenha coragem para viver de uma maneira diferente da maioria, não ser um mero produto da massa, como é muito comum nos nossos dias. Tenha coragem para enfrentar os grandes desafios que estão à sua frente. Tenha coragem para implementar as mudanças que são necessárias na sua vida, seja ela espiritual, seja ela pessoal, familiar, o que dimensão for da sua existência. Agora tenha coragem, pois é Deus quem garante o seu futuro. É isso que nós estamos afirmando nessa noite. Tenha coragem, queridos, porque a coragem agrada e honra a Deus. E tenha coragem, pois Deus está com você. E aí, querido, eu quero lançar a mão de um versículo bíblico que eu gosto muito. É Atos 23, 11. Diz assim: na noite seguinte, Deus falando para Paulo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois no modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo estava lá preso, muito possivelmente desencorajado, mofando na prisão, pensando talvez que não haveria mais um futuro para ele. E aí, a Bíblia diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Deus disse para Paulo: tenha coragem, pois no modo por que deste testemunho em Jerusalém, Deus disse para Paulo, se deu testemunho em Jerusalém, assim importa que você faça em Roma. Ou seja, tem um futuro para você, Paulo. Tem um propósito para você. E é eu que vou te conduzir até lá. Mas o último princípio que eu gostaria de trazer nessa noite. Então nós já vimos, queridos, que nós precisamos de resolução.
nós precisamos de dependência, nós precisamos de coragem, mas nós também precisamos de integridade. Esse é o quarto e último princípio. Teria tantos outros para a gente tratar em Daniel, né? Quando a gente prega um sermão, a gente tem que ter consciência que não dá para falar sobre tudo ao mesmo tempo em um só dia. Então vamos reafirmar a frase que eu estou falando nessa noite. O contexto de Daniel era terrível. As circunstâncias de Daniel eram desanimadoras. As características da vida de Daniel eram horríveis. Mas quando olhamos para a história de Daniel, sabendo como foi o seu desenrolar e o seu final, percebemos que tudo foi mudado, nada ficou igual, porque ele aplicou os princípios certos. E o princípio final, então, que eu quero destacar em Daniel é a integridade. E eu quero dizer para você que a integridade é uma mudadora, essa palavra não é muito comum, né? É uma mudadora, uma transformadora de futuro. Integridade é algo que tem poder de mudar o futuro. A integridade é a mola propulsora de momentos melhores na nossa vida. A integridade de hoje garante a boa recompensa do amanhã. Nós precisamos entender isso, porque nós vivemos hoje numa sociedade que não prima pela integridade, que não valoriza, aliás, que desconsidera a integridade. Integridade é uma característica que está faltando nos nossos dias. A sociedade brasileira está pagando o preço da falta de integridade. As pessoas pensam que as coisas vão mudar se tomarem atalhos, se passarem os outros para trás, se negociarem valores, se recorrerem a jeitinhos. Mas o que pode mudar tudo, queridos, é a integridade. O que é ser íntegro? Talvez integridade, às vezes, quando a gente pensa, parece que é um conceito assim meio abstrato, não tanto concreto, né? O que é integridade, então, queridos? Integridade é ter coerência entre palavra e ação, isso é ser íntegro. O contrário é hipocrisia. Então, coerência entre palavra e ação. Se a gente pensa, por exemplo, nos políticos que vão ser eleitos no nosso país, se eles não demonstrarem coerência entre o que eles falaram e a maneira como eles vão agir, eles não serão íntegros, eles serão hipócritas. Mas eu pergunto, isso acontece só com os políticos? Muitas vezes não são as nossas ações, coisas simples, a gente diz que vai e não vai, assume um compromisso e também não faz. Então, queridos, nós precisamos pensar muito mais em nós. O que nós estamos fazendo? O que é ser íntegro? É ter ficha limpa. Peguei uma linguagem muito comum hoje nessa área política, mas eu queria aplicar a nós. O que é ser íntegro? É ter ficha limpa. É não ter nada a esconder. É ser confiável. Isso é ser íntegro. Mas o que é integridade? Uma outra forma de pensar sobre integridade. Integridade, queridos, é amar, pertencer, servir e se dedicar a um só Deus. Isso também é ser íntegro. É amar, pertencer, servir e se dedicar a um só Deus. Isso é ser íntegro. Por causa do que nós amamos mais do que Deus, ou seja, nossos ídolos, nós comprometemos a nossa integridade. Vou repetir essa frase. Por causa do que nós amamos mais do que Deus, ou seja, nossos ídolos, comprometemos a nossa integridade. Então, quando nós amamos alguém ou alguma coisa mais do que Deus, nós deixamos de ser íntegro. Porque nós deixamos de pertencer, servir, amar e se dedicar a um só Deus. Nós estamos então nos dedicando a um ídolo. E sabe o que pode ser um ídolo? Um ídolo pode ser, por exemplo, um time de futebol. Quando o time de futebol tem mais a atenção e a devoção de uma pessoa do que Deus, se transformou num ídolo. E a pessoa perdeu a integridade.
Não é que ela está matando, roubando, coisas desse tipo, mas a integridade nesse sentido de ela não ser devotada exclusivamente a Deus. Integridade é não se transformar numa colcha de retalhos irreconhecível. Eu penso que essa é uma das características da sociedade, das pessoas do nosso tempo. Elas abraçam tudo. Não tem uma linha mestra. Então, se aparece um modismo, ela vai atrás. Não tem nada contra pintar o cabelo, viu, gente? É só um exemplo. Mas um dia ela pinta o cabelo de azul, outro dia ela pinta de rosa, outro dia ela pinta de laranja. E assim é em todas as áreas da vida. Abraça uma ideologia ali, abraça outra lá. No final da vida, quem será essa pessoa? Ela será uma pessoa desintegrada, não uma pessoa íntegra. Certa vez eu li um livro que falava sobre os 3 poderes da integridade. Eu gostei muito disso. Sabe quais são os 3 poderes da integridade? O poder de preservar, o poder de proteger e o poder de perpetuar. Olha só, como a integridade tem poder, queridos. Tem o poder de preservar, tem o poder de proteger, tem o poder de perpetuar. Eu pergunto, quando nós olhamos para a história de Daniel, alguém íntegro, essas 3 coisas não são visíveis na vida dele? Claro que são. Quantas vezes, ele mesmo sendo íntegro, Deus o preservou, Deus o protegeu. E é importante a gente dizer assim, que às vezes Deus não nos protege da cova dos leões, mas Deus nos protege na cova dos leões. Deus não nos livra dela, mas nos livra dentro dela, ou em meio a ela, ou apesar dela. Mas uma coisa que eu acho muito interessante em Daniel, queridos, talvez não haja nenhum personagem na história que seja igual a ele, que foi o poder perpetuador da integridade. Daniel, queridos, ele começou no tempo de qual rei mesmo? Nabucodonosor, né? Depois veio o rei Dario, depois veio o rei Belzazar, depois o rei Ciro. Quantos? O que isso nos diz? Meus queridos, naquele tempo ninguém passava de um rei para o outro, não. Porque um rei chegava e conquistava. E aí o que ele fazia? Matava todo mundo. Ah, você servia Nabucodonosor, então você não me serve, está morto. Mas Daniel você encontra no reinado de Nabucodonosor, no reinado de Dario, como seu amigo pessoal. A história, por exemplo, da Cova dos Leões já é no tempo de Dario. No reinado de Belzazar, no reinado de Ciro. O poder perpetuador da integridade. Então, se você quer que Deus, se você quer ser preservado, protegido e perpetuado, não é com atalhos, não é com jeitinhos, mas é com integridade. Integridade diante de Deus. Vamos terminar? Qual o futuro da humanidade? Qual o futuro do Brasil? Qual o futuro da igreja? Qual o futuro da família? Qual o seu futuro? Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer, queridos, é aplicar os princípios que podem nos conduzir a um futuro melhor. Não tenho como, eu posso até fazer planos, colocar num papel, num caderno, no tablet, no notebook, no celular. Quais são os meus planos? O que eu vou fazer amanhã, depois, daqui 1 mês, daqui 2 anos, 3 anos e daqui a 50 anos? Mas a melhor coisa que eu tenho que fazer, se eu quiser encaminhar um futuro melhor, é aplicar os princípios certos hoje. Hoje nós falamos sobre 4, tem tantos outros. Resolução, dependência, coragem e integridade. A esperança para os dias difíceis, é isso que nós vamos afirmar nesses dias.
A esperança é quando nós aplicamos os princípios certos. A esperança é quando nós descansamos nas promessas de Deus. Mas, sobretudo, a esperança numa pessoa. Quem é? Jesus Cristo. Muito bem respondido. Há uma esperança numa pessoa. E a esperança é Jesus.